Tem que ler as entrelinhas, essa terra tá pedrada. O importante é saber quem tá de boa e quem não deixa ela se desenvolver. O importante é saber dos problemas de verdade. O que é bom e o que é ruim atrapalha a cidade. O importante é o impacto no seu dia a dia. Na criança, no bebê, na vovó e na titia. O importante é saber além daquilo que é banal. Pra isso acompanhar uma coluna semanal. O importante é o que se esconde, quem toca e quem alia. E se você quer saber quem que é nas entrelinhas. Rogério. Pessoal, então dando sequência às palestras da tarde de hoje, nós nos encaminhamos para o final com a última palestra, que será ministrada pelo Paulo Ricardo de Freitas Silva. Paulo Ricardo, com o tema A Guerra Cultural. Então eu passo a palavra ao Paulo e nós findamos neste sábado e já reiteramos o convite para o sábado que vem, tá ok? Boa tarde a todos os presentes. Vamos aí finalizar o nosso simpósio. Vou tratar de um tema que ele parece que é um tema de agora, mas é um tema que vem sendo empregado há muito tempo. E temos que entender que o espectro político adversário, vamos tratar assim dessa forma, já vem utilizando a guerra cultural para poder se posicionar, para poder entrar na luta pelo poder. E tem feito isso há muito tempo e tem tido bastante êxito. E quando a gente fala em guerra cultural, a gente fala em preservação de valores. Valores dos quais nós nos baseamos e respeitamos. Valores, acho que você vai ter que... tá aqui. Valores que vão nos levar a uma disputa, a uma queda de braço. Porque aqueles que querem estar no poder têm um entendimento filosófico, um entendimento de valores muito diferente do nosso. Por isso, a gente vai estar inserido numa guerra cultural, uma guerra onde os valores do ser humano eles estarão sendo manipulados. Por isso, o nosso partido, o Partido Liberal, vem buscando trabalhar os temas principais: Deus, pátria e família, que a gente está trabalhando no nosso simpósio, de forma que a gente possa, dessa vez, enquanto direita, não ficar fora desse tema. E digo para os senhores, a esquerda já está há pelo menos 100 anos na nossa frente. Eu vou ter que fechar o espectro da nossa análise para o tempo contemporâneo. Nós vamos analisar após a guerra cultural, num primeiro momento, a partir da vitória do presidente Jair Messias Bolsonaro. Nesse momento, a esquerda, ela alavanca, ela começa já a preparação para a eleição de 2022. Nós nem imaginávamos, mas, como já está aqui, os senhores podem ver, a doutrinação esquerdista, ela começa no primeiro ano do governo Bolsonaro. Em linhas gerais e na história vocês vão ver que a guerra cultural ela já tem séculos, mas nesse nosso caso, nós temos que verificar que é um assunto que a gente não pode deixar de lado. E como é que aconteceu isso? Através de momentos como esse que nós estamos tendo. Simpósios, palestras, fóruns de debate, junto aos nossos universitários, aos nossos jovens. E aí vem aquela pergunta, Por que que o meu filho, por que que os jovens de hoje são tão diferentes? Eles não conseguem guardar os valores do bisavô, do avô? É porque eles já passaram pelo processo. Aqui, nesse primeiro exemplo, nós temos aqui o tema. Os 3 temas, Já vou dar uma adiantada. São 3 eventos que ocorreram. E aí vocês vejam o nome: Guerra Cultural e Retórica do Ódio. Depois,
guerra cultural e mentalidade bolsonarista. No último exemplo, guerra cultural, está um pouco ali, mas eu vou ler para vocês. E a luta ideológica. Ou seja, esses eventos, tá? Eles têm algo em comum. Eles começaram a ocorrer a partir de 2019. Então foi 2019, 2020 e 2021. Eu sei que a visão está um pouco difícil aqui, mas esses 3 eventos têm algo em comum. O professor João César Castro Rocha. Quem é esse cidadão? Ele já é uma pessoa que é financiada para dar esse tipo de palestra. Ele trabalha com um único propósito de fazer esses eventos culturais, principalmente para estudantes, para ele vender valores e ideias deturpadas. O que é que os senhores acham que foi tratado nesse evento aqui, ó? Deixa eu voltar aqui. Guerra cultural e retórica do ódio. O que será que foi tratado? Uma distorção da nossa imagem ou falavam bem de nós? Com certeza uma distorção. Esse evento ele foi realizado aqui, ó. Eu peço que os senhores prestem atenção. Tá pequeno, mas eu vou ler para vocês aqui. Esse evento foi na TV da Universidade Federal, UFRB. Para quem não sabe, o UFRB é a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Guarda esse nome. Universidade Federal Recôncavo da Bahia. Ou Recôncavo Baiano, né? Como a geografia vai nos dizer. Aqui foi uma palestra realizada em Brasília e essa quinta resistente aqui, ele foi, esse mesmo cidadão, essa palestra foi feita aqui no Sul, no tal do Espaço Piratininga, lá em Porto Alegre. Ou seja, eles começaram uma caravana no Brasil inteiro. Essa daqui foi na Bahia, essa em Brasília e essa aqui no Rio Grande do Sul, tá? Então, repetidamente vai sendo incutido nos jovens, nos formadores de opinião, nos filósofos, nos escritores, pessoas que podem ter um poder de convencimento. Então essas ideias, cada vez piores, elas vão sendo trabalhadas desde 2019. Enquanto nós comemorávamos a eleição, o que eles faziam? Deturpavam as ideias das pessoas sem que nós percebêssemos. E eu trago aqui um recorte da Folha de São Paulo, da Gazeta do Povo, perdão. Fundação Ford. Quem já ouviu falar da Fundação Ford? A Ford, a montadora de automóveis, ela tem, né, uma fundação. Então os lucros da empresa, uma parte dos lucros, né, bilhões de dólares desses lucros, passam para essa fundação que espalha dinheiro pelo mundo, a partir daquilo que a fundação entende que deve ser estimulado em outros países. Nesse contexto, meus amigos, a Fundação Ford, ela espalha dinheiro pelo mundo. Espalhou aqui no Brasil também. E, curiosamente, eu vou colocar aqui, ó, a Fundação Ford tem uma predileção pelo financiamento de projetos da pauta progressista, tal como temas como legalização do aborto. O que está escrito aqui? Universidade Federal do Recôncavo Baiano. O valor, Fundação Ford, progressista, guarda esse termo progressista, guardem, vocês vão entender no final. E legalização do aborto. Ideias radicais no campo racial. E falar isso durante toda a palestra. 275 mil dólares. Olha a coincidência. 275 mil dólares dá quanto mais ou menos? Arredondar, né? Dá quase quanto? Quase 1.700.000 reais por ano. E pagou qual palestrante? Guerra cultural e o quê? As ideias bolsonaristas. E esse daqui que eu peguei aqui
é um dos vários palestrantes que estiveram desde 2019 fazendo palestras pelo Brasil, apoiados pela Fundação Ford. E esse autor, ele não parou por aí. Ele deu prosseguimento, né, sempre explorando a questão das artes, da cultura e também da literatura. Estudantes leem livros. Universitários leem livros para passar de período, para passar de semestre, fazem trabalhos e têm que desenvolver o pensamento em cima de livros. Qual não é a nossa surpresa? Que dentro da preparação, nós temos aqui, ó, preparação ideológica eleitoral pela esquerda. Então, esse mesmo cidadão prepara um fórum para dar prosseguimento às eleições de outubro. Enquanto nós estávamos preocupados com urnas eletrônicas, o que a esquerda estava fazendo? Trabalhando massivamente o conhecimento e a absorção de saber da nossa juventude. E como eu havia falado para os senhores, eles escreveram livros. Pasmem com o título do livro. Bolsonarismo, eles não brincam. Bolsonarismo, da guerra cultural ao terrorismo doméstico. Qual a ideia que eles estão buscando vincular? Que o bolsonarismo, ele vai afetar diretamente a sua casa. Violência doméstica, misoginia. Isso foi um livro, isso aqui é coisa séria, gente. É um livro. Vários universitários pelo país leram esse livro, porque vários professores gostam desse autor. Para vocês terem ideia, esse autor, ele dá palestras na Academia Brasileira de Letras, tem a formação na Universidade de Stanford, já deu palestras em Cambridge, em Yale, nos Estados Unidos. A esquerda não brinca com a guerra cultural. Ela não brinca. Esse autor que eu comentei, eu fui ver a biografia dele. É um camarada extremamente respeitado no meio acadêmico. Nós não podemos deixar de lado jamais que há uma guerra cultural em andamento, tá? Mas as coisas não estão totalmente perdidas. Há uma produção literária da direita. E na pesquisa que eu fiz para a palestra, eu encontrei alguns livros que eles já estão sendo produzidos por autores conservadores. Então, o Stephen Hicks e esses 3 autores aqui nacionais. Existem publicações de direita conservadora, mas que só começaram por causa de uma figura chamada Olavo de Carvalho. Paulo, consegue suspender por 1 minuto? Nós estamos tendo os seus slides com o comandante do Rogério e encaminhar, por favor. Não está batendo? Tá ok. Vamos interromper por 1 minuto só para eu mandar o slide para ele. Porque daí vai precisar tirar os slides dali, tá?
do próprio Ibope, o Ibope, antigo Ibope, né? Então, 54% dos brasileiros têm, na sua essência, sim, alto grau de conservadorismo. 41% médio grau de conservadorismo e 5% baixo grau de conservadorismo. Isso reflete que a população, em sua máxima ou em sua mínima, tem o entendimento que os valores de Deus, pátria, família e liberdade, né, eles têm uma hierarquia sobre aquilo que eles, na linha de valores dessas pessoas. Então, algo estava errado, tinha algo errado nessa equação. Então, a partir daí, né, a direita ela começa a reagir, porém, com gap de 100 anos, né, e com uma produção literária muito menor. E daí, eu escolhi um livro para tratar sobre o assunto, tá? Então, vou fazer comentários a partir desta obra aqui, Guerra Cultural na Prática. Então, os conceitos do autor serão passados na palestra. É um livro que foi lançado em setembro de 2023. Está falhando aqui. Ele vai tratar justamente desse assunto. O Gustavo Lopes, que é xará do nosso integrante aqui do partido, também Gustavo Lopes, ele é jornalista e mestre em comunicação. Vou trocar de microfone aqui, não tem problema não. Não, tá ruim também. Então vai, sem microfone. Ele é jornalista e mestre em comunicação. E uma característica dele, ele foi ex-secretário do audiovisual do governo do presidente Bolsonaro. E ele passou por uma situação bastante inusitada. 90% dos projetos dos quais passavam pela aprovação dele, 90% eram de quê? Produção cultural de cinema, teatro, TV e música, eram de extrema esquerda. Por isso que a gente se assusta, né? Porque passa tanta porcaria na televisão com o dinheiro do governo. É porque simplesmente não haviam intelectuais de direita que produzissem isso. Então a gente vai lá ver uma peça de teatro, aquela aberração com dinheiro do governo. Mas eles se especializaram, eles aprenderam como fazer a técnica para aprovação de projetos. Paulo, e os outros 10%? Os outros 10% era de centro-esquerda. Então 100% dos projetos que o Gustavo Lopes, né, como secretário nacional do audiovisual, ele teve que aprovar projetos eminentemente de esquerda. Ou seja, a doutrinação, mesmo com o presidente Bolsonaro do poder, não parou. Então ele resolve tomar uma atitude, e a partir daí o Gustavo Lopes, tá? Eu acho que o pessoal já deve ter visto na internet, né? Ele está em vários canais. Ele escreveu aqui esse livro, tá? Que eu mostrei para vocês, o Guerra Cultural na Prática. Então, eu peguei os conceitos do livro, tá? E vou repassar agora para vocês. Eu escolhi, basicamente, 10 assuntos que o livro vai tratar, tá? São 10 assuntos que eles escorrem no decorrer do livro. No entanto, nós vamos trabalhar aqui com apenas 4. São muitos assuntos, tá? A guerra cultural, ela acontece como fator de desequilíbrio e mudança de valores nessas áreas aqui, ó. Na manipulação da linguagem, na arte e na cultura pop. Vai falar, a guerra cultural acontece no anticapitalismo, que é o quê? Criar uma narrativa para que a gente fique contra o próprio capitalismo em que nós vivemos, tá? Antirracismo, ou seja, vai criar um ambiente social, né, aumentando, né, os índices de racismo no Brasil para que haja um conflito, para que as pessoas passem a se desentender e dividir. Da mesma forma, existe a questão da guerra cultural, aquela ideia, né, do antifeminismo, né? Nós sabemos que existem problemas em relação à mulher. Agressões, estupros, maus tratos, mas já há uma legislação que ampara isso. Outro ponto que temos que observar também, que os fatos que vão para a TV,
não é a maioria do procedimento em todas as famílias. A minoria dos casos tem o quê? Fatos negativos contra a mulher que ganham grande divulgação na TV, na internet, mas não quer dizer que a maioria dos homens tratem as suas mulheres como nós vemos no noticiário. A partir daí, quem vai trabalhar bastante é o antifeminismo. Vai aumentar a percepção da sociedade que nós temos um problema da guerra de sexo entre homem e mulher. Também faz parte da guerra cultural. Temos também as questões do meio ambiente, né? E o mundo vai acabar. A Greta Thunberg, quem lembra daquela menina lá? Acho que ela é sueca, né? Pois é, então ela falou que o mundo já estava no limite há 3 anos atrás e hoje estamos aqui tranquilamente, respirando, agricultura produzindo, não acabou a água, tá? Isso também faz parte da guerra cultural, criar uma instabilidade, um problema para que a esquerda venha trazer a solução desses problemas. Temos ainda saúde, né? E aquilo que nós vivemos durante a pandemia, né? Então aquela guerra de narrativas sobre as vacinas, dizendo que outros tratamentos que hoje comprovadamente são eficazes, eles foram tidos como tratamentos que foram simplesmente endemoniados. O tratamento com a hidroxicloroquina foi praticamente um crime dizer que a pessoa queria se tratar com a cloroquina. Tudo uma guerra de narrativa, uma guerra cultural, dividir para conquistar. Um tratamento eficaz. Exatamente. Um dos aspectos da guerra cultural. A filosofia, né? Por que a filosofia é importante? A filosofia, o estudo da filosofia é capaz de interagir com outras áreas do conhecimento, como o direito. A formação de todos os professores universitários vai passar por uma matéria obrigatória, filosofia. E pasmem, senhores, ensino médio, tem ou não tem filosofia? Tem filosofia. A guerra cultural também age aqui. Tá? Nós vamos falar sobre o livro fala sobre a política e no final vai falar sobre uma proposta para o STF, ou seja, a guerra cultural, ela conseguiu adentrar, né, os senhores vão ver as origens disso, no nosso direito. Conseguiu entrar na formação de juristas, como foi muito bem colocado pela professora Emily. Nós temos aqueles teses, enunciados, né, que tentam se contrapor à normativa constitucional. A reunião dos juízes, né? Então, a gente tem aqui um relatório bem bacana e vamos dizer, olha, apesar de estar escrito na Constituição uma coisa, o nosso entendimento, a nossa tese, ela é bem diferente. Então, tentam pegar o quê? Um atalho, né, constitucional e vão se apoiar em teses e outros enunciados, tá bom? Exatamente, tá? Eu tenho uma tese, puxa, eu penso que a Constituição quis dizer isso, embora o texto constitucional possa estar diametralmente oposto ao que está sendo proposto, tá? Eu vou falar também sobre os desdobramentos. Vamos agora discorrer então sobre o livro. Acho que voltou. Aqui. Aqui. Ok. Uma frase importante. Andrew Breitbart é um pensador norte-americano. Ele fala uma frase bem importante. A política ela está rio abaixo da cultura. Vamos pensar nisso. Ela está rio abaixo, né? Não existe rio que venha subir. Então, nós temos a montante e a jusante do rio. A política ela está lá embaixo, mas a fonte de tudo que vai ocorrer, onde é que está a cultura? Está lá em cima. Então, ele fala aqui, ó, se alguém quer mudar a política, antes deve mudar a cultura. E o que é que a esquerda fez? Mudou a cultura para que as aberrações colocadas por Luiz Inácio Lula da Silva e os seus comparsas tivessem uma receptividade na sociedade. As pessoas foram trabalhadas mentalmente e intelectualmente ao longo desses anos. E eu vou mostrar com exemplos aqui
países do Oriente e países do Ocidente que sofreram esse tipo de manipulação. Tá? Eu vou chegar lá. Primeiro passo para a gente começar a trabalhar os aspectos do livro é definir que conservador não é progressista. E conservadorismo não é progressismo. Ah, tem um partido com nome aí que está na base do Bolsonaro. Na linha da ideologia, progressismo não tem nada a ver com conservadorismo. Porque essa linha já foi definida lá na Revolução Francesa, onde conservadores sentavam de um lado e progressistas do outro. E pasmem, senhores, quem mandou guilhotinar o imperador, Luís XVI, não foram os conservadores, foram os progressistas. Não sei o que estou dizendo, é história. E de onde que eu também tirei esse entendimento? Através de fundamentação literária. Livros dizem isso, não é o Paulo que está dizendo. Então, por meio de uma bibliografia, até trouxe os livros aqui, até indicada pela minha professora que está aqui, a Jalusa, né? Então, nós temos o primeiro livro, José Ortega y Gasset. Ele é um filósofo espanhol, tá? E ele vai dizer o seguinte, contrapondo a ideia da esquerda, que o ser humano é ele e as suas circunstâncias. Ao contrário do que a esquerda diz, que o Estado tem que cuidar do ser humano, o filósofo vai dizer, José Ortega vai dizer, não, o ser humano é ele e as suas circunstâncias. Se o mundo objetivo no qual eu interajo, ele tem problema, não é o Estado que vai mudar o mundo, sou eu que me transformo e vou enfrentar as minhas dificuldades. Isso é uma visão conservadora. Tá? Outro livro, A Terceira Via. Esse livro, do Anthony Giddens, esse camarada aqui, ele é o inglês, esse livro é de 1998. Ele vai fatiar as 4 correntes ideológicas que existem no mundo. Tá? Ele vai definir a extrema esquerda, a social-democracia como uma esquerda mais light, que a gente conhece, seria o nosso PSDB. Ele vai trazer à tona aqui os liberais e vai trazer lá o capitalismo, aquele um pouquinho mais antigo, ele chama de extrema-direita. Ou seja, e ele vai posicionar os progressistas, que não tem nada a ver com o conservador. Tá? Essa obra aqui do escritor inglês, ela vai corroborar esse meu pensamento. Não é a ideia do Paulo. São escritores, né, que escrevem que muito mais legitimidade. E essa obra aqui também, ela vai garantir essa minha afirmação. Então, isso aqui já é um autor italiano da área do direito. Esse livro aqui é de um cientista político. Então, eu peguei um filósofo, um cientista político e um operador do direito, tá? Direito, Democracia e Risco, esse livro aqui, ó, Raffaele de Giorgio. Depois eu passo aí para vocês lerem. Ele vai falar sobre problemas que nós estamos vivendo hoje. O que ele já avisava naquela época, em 1998, ou 1993, se não me engano, que isso que o direito está vivendo hoje, com o excesso de minorias, com o uso da tecnologia, com os problemas do meio ambiente, eu acho que ele já tinha lido o livro do Gustavo Lopes antes, ele alerta aqui, ó, por isso que o título do livro é Direito, Democracia e Risco, tá? Então, a fundamentação teórica, tá? Que vai corroborar o que eu estou dizendo para vocês. A BBC News também vai me ajudar a dizer que progressista não é conservador. Segundo a BBC, e fora essa fundamentação doutrinária, pessoal, olha o que ele disse sobre os progressistas. Estão conseguindo ler? Alguém quer ler para mim? Vamos lá. Fazer aborto deve ser um direito da mulher. A mulher deve ter o direito de usar roupa curta sem ser incomodada. Os negros ainda sofrem preconceito no Brasil. A polícia é mais violenta com os negros do que com os brancos. Cotas são uma boa medida para fazer com que os negros entrem na universidade. 2 homens devem poder se beijar na rua sem serem importunados. A escola deveria ensinar a respeitar os gays.
deveria ser permitido aos adultos fumar maconha. Não é o Paulo que está dizendo. E a BBC vai se fundamentar no quê? 2 pesquisadores da USP e um da Unifesp. Então ele diz aqui, ó, essas são algumas das frases que ilustram as principais questões progressistas no debate público do Brasil de hoje, de acordo com os pesquisadores Esther Solano, da Unifesp, Pablo Hortelado, da USP e Márcio Moreto. Então não estou fazendo essa afirmação, tá, da minha cabeça. E outra coisa que deve ser interessante, não podemos esquecer algo que aconteceu em 2022. Alguém pode ler para mim? Lula, ao anunciar sua pré-candidatura, falou em uma união progressista de seu partido, o PT, com o PCdoB, PV, PSD, PSOL e Rede. Ele falou uma união conservadora ou progressista? Progressista. Então, cuidado com o termo ideológico progressista, tá bom? É isso aí. Na verdade, o progressismo é o quê? Uma cesta de várias coisas, né? É arco-íris, é maconha, tá aqui uma cannabis, tá certo? Então, essas são as pautas dos progressistas. Então, já estou diferenciando o que é conservador e o que é o progressista, tá? Antes de adentrar o livro. Ainda na introdução, a gente tem que falar o seguinte, ó. A natureza humana. Como é que é formado a nossa... onde que a guerra cultural vai trabalhar? Vai trabalhar justamente a natureza humana. E nós temos algumas particularidades. Nós somos divididos em 3 partes diferentes. Nós temos a parte espiritual, né? Espírito, depois temos o quê? A alma e o corpo. E aí deixei em destaque, visão e audição. A palavra de Deus ainda vai dizer, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso coração e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, as nossas decisões, elas partem de uma motivação metafísica, não é física. Por quê? As nossas decisões, elas não ocorrem aqui, ó, do espírito. A partir das percepções do corpo, que é a visão e a audição, nós vamos trabalhar o quê? A nossa vontade. Aí é que a guerra cultural começa. Falando aqui da nossa tricotomia, né? As 3 partes que nós somos divididos, a gente vai entender como é que acontece a guerra cultural. Então, basicamente, pelo estímulo do que eu vejo e do que eu escuto. Então, jamais a gente deve colocar ali num nível, esse negócio de música não tem nada a ver, o filme, vou deixar meu filho assistindo tal filme. Não pensem assim, porque aqui, ó, nós estamos falando de algo muito importante, que é a vontade, que é muito parecido com uma palavra curtinha, qual é? Voto, tá bom? Vamos ver agora, conforme o autor trouxe aqui no livro Guerra Cultural, tá? Então, vou bater aqui o livro. Como é que acontece a manipulação da linguagem, tá? A manipulação da linguagem é pegar a língua portuguesa, trazer significados que estão no dicionário, mas que tenham a significação cultural e trocar isso daí. Como que acontece? Se a gente pegar hoje o dicionário Cambridge, o termo mulher, não é isso que vocês estão pensando. Ser biológico, que nasce com a capacidade de reproduzir, né? Não é isso hoje, porque já aconteceu a manipulação da linguagem. O dicionário Aurélio, eu não sei se foi modificado, mas esse aqui, o dicionário Cambridge, mulher, depois vocês procuram na internet. É aquele que se sente mulher. Dicionário Cambridge. Isso faz parte da manipulação da linguagem, certo? Essa questão de sexo e gênero. Quem que trouxe isso daí? A guerra cultural. Até 20, 30 anos atrás, ninguém teria dúvida, né, do que é a mulher e com o homem. Mas aí trouxeram a palavra nova, por isso eu digo manipulação da linguagem, é o gênero. O camarada pode ser lá todo, né,
Tu vê que é um homem, mas ele tem um gênero feminino, ele quer ser reconhecido pelo gênero. Tá? Então isso está sendo trabalhado de forma muito intensa, tá? Na manipulação da linguagem. Antônio Gramsci, tá? Ele, dentro dessa ideia, a manipulação da linguagem, ela foi feita para usar a hegemonia da consciência humana, sem violência. Então, a guerra cultural, ela vai trabalhando essas coisas de forma que venha buscar o quê? A hegemonia da consciência, ou seja, fazer todo mundo ser manipulado da mesma forma. E tendo a hegemonia da consciência das pessoas. Lembra lá da tricotomia? Né? Que eu vou trabalhar a vontade, dentro do que? Da parte alma do ser humano, que vai ser a dona da minha decisão, a partir do que eu vejo e a partir do que eu escuto. É exatamente isso. Então, desse bombardeio de informações, sem parar e de todas as formas, vai se chegar àquilo que Antônio Gramsci queria. Hegemonia da consciência humana sem violência. Tá? No Brasil, de 64 a 2024, a gente vai ver que a cultura, a gente não percebeu, mas a cultura controlou a política. Embora tivéssemos um governo conservador, capitaneado ali por generais que estavam no poder, a cultura não era conservadora. Vamos fazer um exercício de memória? Alguém lembra vamos ver, alguém já ouviu falar do Gilberto Gil? Ele é de esquerda ou é de direita? Fazia sucesso? Era entrevistado? Shows lotados? Alguém pode dar mais algum exemplo? Caetano Veloso. Tá? Então, ainda que tivéssemos o poder na mão, nós tínhamos a cultura sendo dominada totalmente na televisão, no cinema, na música e no teatro pela esquerda. Lembra lá, audição e visão. Certo? Em 2022, saiu aqui, como resultado da guerra cultural, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, teve a ideia de lançar uma cartilha de expressões racistas que não poderiam ser usados, que os negros, né, se sentiriam ofendidos. Pasmem, senhores. Adivinha, eu peguei um exemplo aqui, quais eram as expressões que poderiam ser ofensivas. Esclarecer era ofensivo. Esclarecer é uma palavra ofensiva, que não deveria ter sido utilizada nas eleições de 2022, porque era ofensivo. Senhores, a expressão lista negra também foi considerada uma palavra ofensiva pelo Tribunal Superior Eleitoral. O hino rio-grandense é outro exemplo. Mas essa palestra tem a finalidade justamente disso daí. Das pequenas coisas que não parecem ter importância, como, por exemplo, o ensino em sede do município, ensino séries iniciais, do ensino fundamental, ensino infantil, é aí que começa. Por que o TSE lançou essa cartilha aqui, gente? É porque tinha alguém para acreditar nelas. Isso é guerra cultural. Enfim, a manipulação da linguagem vai trabalhar do seguinte: ela inventa problemas linguísticos e vende a solução politicamente correta. Eu vou forçar para, né, os negros que compõem a sociedade, vou falar para eles: olha, vocês estão sendo ofendidos, não pode ser ofendido. E lista negra é ofensivo. Poxa, isso veio do Tribunal Superior Eleitoral. O que eles conferem a isso? Legitimidade. Mesmo que seja um completo absurdo. Confere aí, Rogério. Tu tá tranquilo com lista negra? Esclarecer? Quem que disse isso, né? Tá bom? Caixa preta. Não, a lista, pessoal, era muito maior, mas eu não ia ficar me detendo aí, que a gente tem vários assuntos. Procure na internet. Cartilha do TSE, expressões raciais ofensivas. Isso é manipulação da linguagem. Quem ia perguntar? E mais uma aqui, no colégio antigamente, o preto era cor e negro era raça. Sim. E isso é que foi modificado para confundir também. Exatamente. Preto se diz preto. Ou seja, inventa problemas linguísticos e vende solução politicamente correta.
Mas a manipulação da linguagem ela vai acontecer também na imprensa. Será que vai modificar no jogo de sinuca a bola preta? Ah, não sei, daqui a pouco vão mudar também. Tá? Exemplo de manipulação da linguagem, para mudar a cultura e valores, tá? Eu mudo cultura e mudo valores, vocês vão ver a consequência no ambiente estratégico de um país, vocês vão ver. Certo? Manipulação da linguagem. Aqui, nome social. É uma manipulação. De uma o quê? Alteração da realidade. A gente sabe que na realidade a pessoa tem a condição biológica, que não tem como mudar, e eu fantasio para ela, não, você tem um nome social. Ou seja, eu faço a distorção da realidade e digo para ela, se você colocar o seu nome social, aí você vai ser uma mulher ou um homem. Isso não tem nenhuma veracidade, né? Veracidade no mundo real. Mas isso, a manipulação da linguagem entrega para a pessoa. Outra coisa que está mudando nos documentos agora, isso aqui é um cadastro para uma pessoa. Filiação 1 e filiação 2. A ordem biológica das coisas vai dizer que todo ser humano, isso não há quem mude, há de ter o quê? Um componente macho, pai, e fêmea, mãe. Mas a manipulação da linguagem não. Ela vai incutir quebra de valor, estou quebrando um valor, tá? Familiar, religioso, filosófico. E eu estou entregando por meio da manipulação da linguagem a coisa nova. Filiação 1, filiação 2. Certo? Isso já se encontra nos documentos oficiais. Tá? Outra coisa, o jornalismo. Leiam e encontrem um erro. Mas por que está aqui, ó? Pessoal, essa notícia é de 30 de janeiro de 21. Quem era o presidente? Jair Messias Bolsonaro. Isso aqui é uma notícia boa ou notícia ruim? É uma notícia boa. Brasil, melhor acesso à escola. Aí vem o quê? Mas, né? Ainda precisa superar a desigualdade. Espera aí, a gente está falando de índices da educação. Ninguém está falando de desigualdade social. Então, eu pego uma notícia boa, eu manipulo e acabo não prestando atenção na boa notícia. Veja como isso pode ser bom para você. Como a Miriam Leitão, né? Você está endividado, mas veja como isso pode ser bom para você. Lembra? O ver e o ouvir. Ver e ouvir. Trabalhando aqui, tá? Então tá aqui, ó. Só que quando assume o governo do PT, as coisas mudam. Como não tem notícia boa, só tem notícia ruim, eles tentam, por meio da manipulação da linguagem, transformar a notícia ruim. Não, notícia boa não tem como. Em algo nada a ver que o leitor fica perdido. Vamos ver? Querem ver? Pessoal, não é mentira. Eu tirei recorte da imprensa, isso aqui, ó. Rodrigo Tavares. Lula acertou sobre o BNDES, apesar de ter errado. Eu crio uma confusão mental tão grande que eu saio da percepção da realidade. A notícia poderia ser Lula erra sobre o BNDES. Mas como eu não posso dar a notícia ruim, o que eu digo? Eu crio uma confusão. Ah, mas ele deixa de dar a notícia ruim? Não. Mas as pessoas leem primeiramente o quê? Ó? O título. Nós somos um mundo muito apressado hoje em dia, não é isso? Então eu leio a manchete, eu leio... E o que quer dizer? Lula acertou apesar de ter errado. Não faz sentido. Porém, o objetivo da manipulação da linguagem é atingido. Eu não disse que o Lula errou sobre o BNDES. Eu digo, mas eu deixo as pessoas confusas. Tá? E tem mais. Essa das eleições de 2022. Alguém pode ler para mim? É sério? É sério. A guerra cultural já está acontecendo. Por isso que é importante a gente formar a consciência, formar jornalistas, advogados. É importante ter o estudo. É importante a gente criar pessoas, ou posicionários profissionais, ou ter uma população que saiba que isso está acontecendo. Lê a notícia dessa e tira o crédito. É claro, pessoal, é a Folha de São Paulo. Mas a Folha de São Paulo ainda é um dos maiores sites de informação e jornais do país.
Não há como ir contra isso daí, tá? Então, Por isso é importante conhecer o direito constitucional. exatamente. Aí ele chama aqui, né? As pessoas só leem a notícia. E aqui embaixo ele dá uma dica. Ex-presidente ficou livre das principais acusações por razões técnicas. E provas ficaram sem análise pelo judiciário. Ou seja, existem provas que ele é culpado. Mas ele bota na letra pequenininha e você fica preso nessa idiotice aqui, tá? Exatamente. E nós temos o Jornal Nacional, nós temos a CNN Brasil, todos eles fazendo esse tipo de coisa ao mesmo tempo. E a população massivamente vai o quê? Vai aceitando. E aqui a gente vê, ó, parece besteira. Isso aqui é uma quebra de paradigma moral. O culpado e inocente, a filosofia ela não aceita dúvida. Culpado ou inocente. Os paradigmas filosóficos são feitos acima de coisas críveis e sólidas. E aí eu transito no meio deles. Isso aqui não faz sentido. Só que eu começo a quebrar o quê? A convicção moral das pessoas, que passam a aceitar o presidente com problemas na justiça. Arte e cultura pop, outro aspecto da guerra cultural. Vamos ver aqui, ó. Todo mundo já leu História em Quadrinho. Quem que é esse camarada aqui? Hulk. Qual a ideia que traz o Hulk? Força. O que mais? É um monstro, é o quê? Né? E ele geralmente é um herói porque ele faz coisas boas. É força, imposição, é convicção. Mas, por meio do cinema, a história em quadrinho mudou. Quem é o Hulk agora, pessoal? É isso aqui. O Hulk, que era uma referência para os meninos, né? A gente, né? Oh, não sei o quê. O pessoal brincava, né? Peraí, né? O pessoal mais velho aí. Eu sou o Hulk, aí dava pancada em todo mundo, é o quê? Né? Trabalha a masculinidade, a imposição, aquela brincadeira ali, né? Hoje não. O jovem de hoje, ele não vai ter aquele cara ali, né? Que fazia, né? Pô, a gente queria ser forte como o Hulk, a criação e manter a autoridade masculina. Acabou isso daí. O nosso Hulk de hoje em dia é isso aqui, ó. Ele faz meditação com a mulher Hulk. Faz sentido para vocês? Eu não tenho nada contra querer criar, né? Aí já é a convicção minha, né? O autor também ele chega a transitar por isso aí, dentro do livro. Se tivesse um novo personagem, sem problema. O que está acontecendo? Descaracterizando ideias concebidas na nossa cabeça do jovem, né? Que tinha o Hulk como um certo grupo de valores, e eu estou distorcendo. Você quer ele brigando com o Wolverine, que é mais tão selvagem quanto. Hoje não, hoje ele prefere fazer meditação com a mulher Hulk. Eu começo a quebrar lá dentro das convicções o nosso jovem, o nosso adolescente. Ainda na arte e cultura pop, quem é esse aqui? Lanterna Verde. O que esse cara fez aqui, ó? Esse aqui, particularmente, eu gostava de ler quadrinho. O Lanterna Verde, ele tem várias fases, né? Mas aí, tem lá uns Guardiões da Galáxia, ele escolhe um camarada na Terra, né? Que seja valente, ele pega o anel, né? Esse anel que está aqui, né? O anel de poder, ele vai ser herói para a Terra, tranquilo. E particularmente esse aqui, eu li quando ia mudando o Lanterna Verde. Esse camarada aqui o personagem, ele era um irlandês. E todo mundo sabe que o irlandês é um camarada bem brabo, né? Bem aguerrido. Esse aqui era o Guy Gardner. Quem lê quadrinho sabe, né? Que eu estou certo do que eu estou falando. E ele foi considerado o Lanterna Verde mais valente. E o gibi que mais vendeu do Lanterna Verde foi esse aqui, o Guy Gardner. O irlandês lá que quebrava a cara de todo mundo. Não tinha... Até o Super-Homem, na época dos quadrinhos, tinha medo dele. Só que agora, eles pegaram um conceito do Lanterna Verde e mudaram. Não vou fazer crítica aqui ideológicas, mas você pegar um conceito que já está no inconsciente das pessoas e transformar de uma forma absurda, é claro que também não deu muito certo, vocês vão ver. Eles pegaram esse conceito e transformaram nesse aqui. O novo Lanterna Verde. Aqui, ó.
Só que graças a Deus encalhou nas vendas. Aqui, ó. Sem inspiração de força, sem inspiração de coragem, mas que tem um propósito ideológico. Senhores, isso é guerra ideológica. Os filhos de vocês leem, sobrinhos, tudo isso, né? Quando a gente tenta colocar um valor para ele, não absorve por quê? Ele está sendo bombardeado. Bombardeado, tá? Ainda na arte, cultura pop, o livro vai trazer o quê? Quem conhece isso aqui? Pode falar, gente, eu não vou criticar, não. Sabe sim, quem é? Jéssica, quem é isso aqui? É o Buzz Lightyear, né? Para o infinito e além, né? Mas os nossos filhos assistem até hoje. A gente deixa as crianças assistindo o DVD hoje deles. Ah, tá quieto, vou botar um DVD ali. Buzz Lightyear. Isso daqui já é daquele cinema de animação, né? Qual a ideia que ele transmite aqui? Coragem, masculinidade, né? E hoje ele mudou também. Ele tem outras agendas. Só que as crianças, pessoal, continuam assistindo. E quando lá na frente você não vai entregar um pacote de valores para ela, não tem nada a ver. Buzz Lightyear não era assim. Vocês entenderam? Assim como nós, né? Nós mais jovens, a gente queria ser Tarzan, Homem-Aranha, queria ser Hulk, né? Cada um tinha um herói ali, né? Os nossos jovens têm um Buzz Lightyear. O primeiro foi esse aqui. O outro é esse aqui. É o do gatinho peludinho. Dá medo em alguém? E tem uma agenda que ele está defendendo. Então, assim, pessoal, a guerra cultural, ela está acontecendo. Não é uma promessa, não é algo que aconteceu no passado e que não está acontecendo nos dias de hoje. Ainda na arte e cultura pop, isso aqui, talvez vocês não conheçam, eu também não conhecia. Isso aqui é uma dupla country. Country é o quê? É o sertanejo do americano. A galera, ele tá, não sei o quê, cerveja, mulher. Esse aqui, esse cantor negro, Liam X, ele também era um rapper. E ele fez um sucesso quando ele gravou aqui com o sertanejo. E explodiu, a carreira dele explodiu. Aí depois, né, ele falou, não, o meu negócio é outro. E aí, já veio para esse lado aqui, ó. Até uma certa, o quê? Ofensa nos princípios cristãos, né? Que ele é de Jesus Cristo, se embebedando na ceia, e quando ele ressuscita como travesti. Sim, senhores, é isso que está acontecendo. Os jovens que há 3 anos atrás eram fãs lá da música sertaneja, do country, eles viram o mesmo artista e muitos continuaram com ele. E aquelas ideias que ele começa a colocar sobre o cristianismo são aceitas por eles. Isso é guerra cultural, pessoal. Tá? Na política, nós tivemos... Oi, agora para voltar aqui. Tá, perfeito. Opa, estou apanhando aqui. Tá. Na política, tá? Na primeira metade do século XX, surgiu uma tal de escola de Frankfurt. Por quê? Quando o comunismo acaba fracassando, eles viram que tinha que mudar a linguagem. Olha, vamos mudar aqui as terminologias e a gente precisa, né, por meio dessa escola aqui alemã, colocar mensagem diferente. E aí, por meio da escola de Frankfurt, eles começaram a mudar a técnica. Então, a intenção era chegar ao poder gradualmente, a esquerda tinha que chegar dentro das universidades e não são mais revolucionários, são agentes transformadores. Eles não são mais revolucionários, são agente transformador. Tá? E através do quê? Progressismo político, não é implicância, tá? É o progressismo político e por meio do quê? O autor vai dizer que por meio da doutrinação escolar. Então eu começo alterando o quê? O perfil dos eleitores. Eu não preciso forçar o eleitor a votar em mim. Eu tenho os meus valores deturpados, mas eu vou alterar quem? Os próximos eleitores das próximas gerações. Tá? Basicamente, trabalhando em cima do quê? Família, Deus, e agora
Os senhores estão vendo o resultado, a liberdade de expressão. Então a política ela vem trabalhando nisso, por meio da guerra cultural, de forma a abafar esses 3 parâmetros que nos são muito caros. E quando chegou a guerra cultural, ela vem para dentro do judiciário, o Ives Granda Martins ele participa do livro, ele vai fazer uma proposta para o STF. Por quê? Ele coloca no livro aqui que de 2019 a 2023 o destino político do Brasil ficou atrelado ao TSE e o STF. Com certeza. Vamos lá. O que começou a alterar ali? Quem lembra? O TSE que começa a mudar. Primeiro, Sérgio Moro é considerado juiz imparcial. Vamos na sequência. Depois, anulação por problema de CEP, de todo o processo do Lula. Ele volta lá para a primeira instância, né? Então, o destino do Brasil de 2019 até 2023, ele ficou atrelado ao TSE e ao STF. Se não fossem essas decisões, republicanamente, o nosso curso teria sido natural. E ele vai propor, tá? Ele faz a análise que isso também é o resultado da guerra cultural. Nós tivemos o que também? Prisão de parlamentares e principalmente, como até entrando no assunto aqui da doutora Emily, a competência legislativa não otorgada foi entregue ao STF e ele começa a legislar a partir de 2019. Se tivéssemos outro resultado no pleito eleitoral, com certeza o Supremo Tribunal não teria esse comportamento. E começa a trazer o conceito de democracia relativa. Isso vai puxar onde? Que eu tinha passado no slide aqui. Liberdade de expressão, com o apoio do Supremo. E ele vai fazer uma proposta. Ele fica tão indignado, o Ives Granda Martins, que, olha, eu não tenho como aceitar o que está aí. Tá? E ele faz uma proposta no livro aqui do Gustavo Lopes, que ele tira o critério subjetivo de uma pessoa de escolher, porque hoje em dia o presidente escolhe de onde ele quer, ele tira da cachola, o ministro supremo vai ser o fulano. Ele faz uma proposta dos 18 ilustres, bem interessante no livro, onde ele sugere que 6 sejam do Conselho Federal da OAB, 6 do MPF, 2 indicados pelo Conselho Federal da OAB, 6, né? 6 pelo Ministério Público, 2 do STF, 2 indicados pelo STJ e 2 indicados pelo TST. E ainda ele abre a discussão sobre o mandado limitado e ele vai enfatizar a inclinação ideológica das decisões, principalmente o quê? No 8 de janeiro. Isso não nada mais é do que o resultado a gente começa a desbalancear o judiciário, né, até chegar nesse nível aqui. Quantos países hoje estão discutindo a reestruturação do Supremo Tribunal, da Suprema Corte? Poucos países. Isso é sinal de quê? De instabilidade institucional. Tá? Então a guerra cultural ela leva ao enfraquecimento do sentimento patriótico, à instabilidade social constante e facilita o quê? Manipulação por agentes externos. E aí a gente vai entrar num assunto bem interessante, que o nome é complicado, mas vocês já vão entender. Guerra assimétrica reversa. Toda guerra que acontece no mundo, ela não só o espectro militar. Ela vai trabalhar nos conceitos da sociedade. Então não é só um exército que ganha a guerra. Né, senhor Américo? É a capacidade moral do país de suportar a guerra e mudar o destino da guerra. Sendo ele mais forte ou sendo ele mais fraco. E o que é a guerra assimétrica reversa? Não é quando eu ataco o ponto fraco do inimigo. É quando eu tento avançar, mas por problemas internos eu não consigo. Mesmo eu sendo um exército mais forte, eu tenho tantos problemas sociais e filosóficos que eu sou um problema para mim mesmo. Isso é guerra assimétrica reversa. Isso não é o Paulo que está dizendo, tá? Eu tive cuidado de ler um artigo aqui do camarada chamado Royce Fried. Ele é um desembargador federal, estudioso, tá? Da arte da guerra, e ele escreveu esse artigo aqui, a guerra assimétrica reversa, né? Ele fez um estudo sobre fenomenológico sobre a guerra
a guerra assimétrica. E um dos fatores que ele vai falar que se um país ganha ou não ou perde uma guerra, é isso aqui, ó. Aspecto político, aspecto jurídico-legal, aspecto ético-moral, aspecto social-filosófico e também um aspecto cultural. E se vocês observarem, a cultura, por isso que eu deixei aqui, ó, é a única que pode influenciar todos eles. A cultura, ela o quê? Influencia social-filosófico, ético-moral, jurídico-legal e o político. Então, sim, o fator cultural pode alterar o destino de um país e de uma guerra. E aí eu tenho um exemplo do Japão, tá? Nesse mesmo artigo, o desembargador vai falar o seguinte, sobre o fim dos samurais. Quando eles quiseram transformar o Japão de um império numa república, eles sabiam que tinha um grande problema pela frente. Não era o exército japonês, mas os samurais japoneses. Os valores dos samurais que eram muito respeitados no Japão. Então, quando os ingleses se aproximam para mudar a estrutura do Japão, o que eles fazem? O fim dos samurais, tá? Não obstante suas sagradas tradições e rigoroso código de conduta e invejável determinação de combate, os samurais foram completamente derrotados pelo quê? Modernidade tecnológica ocidental, que restou muito bem retratado no filme O Último Samurai. Outra observação que ele faz, porque, pessoal, isso aqui foi o início do século. Qual era a desculpa, pessoal? Modernizar a sociedade japonesa. Por quê? Eu precisava quebrar os valores, a ética e a moral. Mas se os samurais existissem, não daria certo. Então, assim, ó, a abertura do Japão ao Ocidente subverteu o equilíbrio político e sociológico do arquipélago. Então, para que pudessem vencer o Japão na dominação política, eles tiveram que fazer o quê? Acabar com os samurais, porque eles eram os homens mais respeitados do Japão, tá? Início do século. Rapidamente, eu vi uma matéria essa semana que nós temos agora Marcinho VP. Todo mundo conhece, né? Marcinho VP. Traficante. Condenado a mais de 50 anos. Hoje ele ocupa Sol. uma cadeira na Academia Brasileira de Letras do Cárcere. Marcinho VP. Guerra cultural. Senhores, a esquerda não brinca. A esquerda não brinca. Não brinca. Bom, eu preciso falar da Revolução Cultural Chinesa, bem rapidamente aqui, ó. No início, tá, dos tempos, tá? No final dos anos 1800, o Japão era um sólido império. Mas enquanto ele império, ele tinha valores, tinha tradição e tinha moral. O Ocidente já estava corrompido e não ia conseguir derrubar o império se não transformasse ele o quê? Em algo mais fraco, tá? Então o que acontece? Então, no início do século XX, a China vive no imperialismo, tá? Porém, lá em 1911, ela resolve migrar para a república. O principal partido é o Kuomintang. Então a bandeira da China sai dessa daqui para essa daqui. Porém, eu acho que lá em 1907, eu acho que é a Revolução Comunista na Rússia, tá? Ascensão do comunismo. E aí vai influenciar todo o Oriente, né? Até que em 1921 na China nasce quem? O Partido Comunista. Aí já começa a ficar ruim, né? Exatamente, começa a ficar ruim. Até aqui, pessoal, até 1921, desculpa, eita, agora tem que voltar, peraí. Até 1931, vocês vão ver, a China está numa boa, é uma república, continua rica, continua normal. Só que a partir daqui, 1921, o Partido Comunista começa a trabalhar. No meio do caminho, eles começam a ter um problema, que é o que foi o quê? A invasão japonesa. Aí todo mundo se une, né? Comunistas e republicanos, e eles vão e expulsam os japoneses. No entanto, o que acontece? Expulsaram os japoneses, todo mundo armado, falou, opa, agora vamos fazer o que com essas armas? O partido de Mao Tse Tung e o Kuomintang, eles entram o quê? Dentro de uma guerra civil. Tá? Quem ganha? Mao Tse Tung.
e ele vai e implanta o comunismo. Aí a China começa a descer mais a ladeira. Tá? Como dá tudo errado, no próximo slide eu vou explicar que o comunismo, eles estavam livres para ser comunistas. Um espaço vasto na China, bastante mão de obra, pessoas, comida, dinheiro, tranquilo. Só que aí dá errado. Para consertar, presta atenção, o que os chineses vão fazer? Pode ler ali. Revolução armada ou cultural? Cultural. Tá? E aí nós temos o que é a China hoje. Como é que foi essa guerra cultural, essa revolução? Vamos lá. A primeira política que eles fizeram, que os comunistas fizeram, foi o tal do grande salto adiante. Qual foi o resultado lá do Haddad da época? Pode ler ali. Quantas pessoas morreram de fome? 50 milhões. Não é o Paulo que está dizendo. Pode procurar Wikipedia, livros de história. 50 milhões de pessoas morreram. E aí eles tiveram que recorrer à guerra cultural. Na guerra cultural, olha, parece que foi escrito em 2022 isso aqui. O que eles viram? O que aconteceu? Como lá aquela política do grande salto adiante, deu tudo errado, começou a ter oposição. O Kuomintang ainda existia. Os outros partidos que eram de oposição existiam, tinham filósofos, escritores, todo mundo. E provavelmente o maoísmo, né, de Mao Tse Tung, ele ia ser derrubado. Tinha oposição na época. Depois de 50 milhões de mortes, né, então a China, vamos tirar o maoísmo e vamos voltar ao que era antes. E ele lança a mão dessa revolução cultural. E ele pontuou o seguinte, quem ama a China tem que amar. O maoísmo é o melhor para a China. E tem 5 categorias negras aqui que a gente tem que perseguir e matar. Não é mera coincidência. Dono de imóvel, dono de terra, opositor político, direitista, olha a palavra aqui, mau influenciador. Não é de agora isso daí. Então, e quantas pessoas foram perseguidas? 100 milhões de pessoas foram perseguidas. Mas só dar um detalhe, são números oficiais. Vocês confiam em números oficiais da China? Não. Então, provavelmente, isso aqui foi mais do que 100 milhões. Isso aqui foi muito mais de 50 milhões morreram de fome na China. Tá? E o resultado dessa perseguição, o que foi? Morreu mais gente? Mais 20 milhões de chineses morreram nessa perseguição. Tá? Então, para que se sustentasse, tá, o jeito comunista de trabalhar na Revolução Cultural, para fazer valer a Revolução Cultural, morreram 20 milhões de chineses. E o que eles buscaram fazer? Valores tradicionais, eles eram o tempo todo questionados e atualizados, como estão fazendo agora. Toda hora estão atualizando, o Supremo toda hora, né? Ele autoriza o quê? Os nossos valores tradicionais. Então já é uma agenda, tem método. Isso tem método e não é de agora, tá certo? Quan Xin, porque fiz questão de colocar aqui, Quan Xin, lembra lá do Kuomintang que eu coloquei? Era o Partido Republicano. A República lá nasce nessa província de Quan Xin. E como uma forma de... Procure na internet depois, o massacre de Quan Xin. E para que nunca mais o povo chinês tivesse coragem de ser uma república democrática, porque lá se concentravam os republicanos, foi feito o que ocorreu a morte de 100 mil pessoas. E os opositores fizeram questão de quê? Canibalizar, comer essas pessoas, para que jamais o pensamento republicano, democrata, pudesse voltar para a China. Uma forma de terror. Isso está escrito nos anais da história chinesa. Em 1981, o PCC, não é esse PCC, é outro, Partido Central Comunista, tá? Ele se reúne em 1981 e reconhece que o maior erro da China, que deveria ser apagado da história, era o quê? A Revolução Cultural Chinesa. Mas é fácil, né? Matei mais de 80 milhões de pessoas. Perseguir 100 milhões e estou no poder é fácil. Puxa, a gente não devia ter feito isso.
mas foi isso que aconteceu na história. Em 1981, o PCC, Partido Central Chinês, tá? Partido Central Comunista, o comitê, né? Ele reconhece que foi o maior erro da história da China. Mas alguém vai voltar? Não. E daí, eles também resolvem fazer o seguinte, reescrever a história filosófica da China. Alguém já ouviu falar de Confúcio? Confúcio, professor e filósofo, ele que ditava o direcionamento dos imperadores chineses, como é que eles deviam agir. E o Confúcio falava o quê? Verdade e ética. Duas coisas que eram muito fortes, né? A ética e a verdade. E os imperadores, na época, isso estava na tradição chinesa. O que os comunistas mandam fazer? Destruir quase todas as obras de Confúcio e começar uma política que vocês conhecem muito bem, que é feita com uma certa pessoa aqui. Destruição de reputação. E aí começaram a inventar histórias sobre Confúcio, sobre baleia, sobre joias, bem parecido com alguém. Destruição de reputação. E durante o período comunista, ninguém mais confiava em Confúcio, mas confiava em Mao Tse Tung. Algumas cenas aqui, ó. Isso que eu tirei da internet. As pessoas eram perseguidas, aqui as pessoas eram humilhadas. E como é que eles faziam? Faziam um sistema de luta. Ele pegava o opositor, vamos lá, pegava um bolsonarista lá, pegava daquelas 5 categorias que eu falei, chamava a pessoa, reunia grandes estádios, a pessoa era humilhada. Ela era obrigada a sair em luta corporal com a pessoa bem mais forte, né? Era espancada e era obrigada a assinar um termo de confissão de crimes contra o Estado. Parece familiar para vocês? 8 de janeiro, ficar preso. Pois é, CID. Às vezes não é mera coincidência, tem método. Tá? No Brasil, ficou bom aí a explicação sobre a revolução na China, revolução cultural? É basicamente isso. Tá? Isso, guerra cultural. Mas isso foi o nível mais violento que a humanidade já alcançou. No Brasil, a gente teve um problema. Os militares, quando assumem o governo, eles pensaram, nós vamos controlar a economia, a administração, finanças e infraestrutura. E a esquerda, que fazia guerrilha e matava, cara, alguém teve uma ideia, né, muito imbecil, né? Acho que não estudou história o suficiente, falou, vamos deixar a esquerda com a cultura, daí eles não enchem o nosso saco. Aí fizeram uma grande reticência. É exatamente o que vocês estão pensando. E a gente está aqui hoje. Então, a esquerda, ela dominou a cultura para evitar a guerra civil. Os militares achavam, pô, a gente vai voltar à guerrilha de novo, vamos dar uma válvula de escape. É isso que o autor do livro vai dizer, tá? Ainda do Gustavo Lopes. E o que acontece? O primeiro deles, onde eles atacaram, eu sei que primeiro semestre da faculdade de Direito, a gente tem que estudar o quê? Direito achado na rua. Né? Eu estou fazendo agora, mas a Franciele, que já fez mais tempo, já lusa, né? E o que era o direito achado na rua? Era uma coisa bacana? Não, não era uma coisa bacana. Eu tive que fazer um resumo, aí eu procurei o vídeo do YouTube, né, dos idealizadores do direito achado na rua. Parece uma coisa boa, só que nas entrelinhas do direito achado na rua, tem uma diretriz que é dada pelo próprio criador do movimento. Entrar nas instâncias superiores, mesmo não estando com fundamentação ou razão jurídica, até que a autoridade decida sobre aquilo que nós queremos. Isso é direito? Não, isso é procurar brecha. E aí quando der a brecha, cria o quê? Uma tese, doutora. Cria uma tese, um entendimento, e ele sempre pegava as causas dos menos favorecidos, pessoas com problemas de moradia, sabe? Utilizavam. Isso aí, ó, ficou muito à vontade durante o período militar. Primeira corrupção, desdobramento da guerra cultural, o nosso direito. Depois, nós tivemos figuras conhecidas aqui. Alguém conhece? Música, teatro e TV. Ficou na mão deles. Trabalharam livremente. E depois, no âmbito social, ó, contra a censura pela cultura. Isso que é o quê? É gente pobre? Não é, né? Não é. Naquela época não era. Tá? O antifeminismo começou naquela época, não é agora. Tá? Aquela canção, caminhando e cantando.
Exatamente. Exatamente. Era uma música revolucionária. Metáforas, né? Porque o governo não deixava passar muita coisa. Exatamente. Só que a censura na época ela era pontual. Era determinada música, o trecho voltava para o autor da música. Ou você muda o trecho ou não pode. Hoje não, a pessoa some completamente. Ela é cancelada na sua integralidade. Tá? Bom, desdobramentos, já falamos de Japão, já falamos de China, falamos de Brasil. Os ucranianos não querem lutar na guerra contra a Rússia. Eu vou explicar por quê. Então, como eu falei, a guerra cultural ela tem vários desdobramentos. Um deles que afetam principalmente a moral de um país e o comportamento social. A Ucrânia, no embate contra a Rússia, diga-se de passagem, um dos maiores operadores de guerra cultural do mundo. A guerra da Ucrânia, ela começou a ser perdida antes de começar a guerra. Vamos ver o porquê? E o resultado? Os ucranianos que não querem lutar na guerra contra a Rússia. Mas por que aconteceu isso? Em 2005, a população da Rússia era de 146,9 milhões de pessoas. A da Ucrânia era de 51 milhões de pessoas. Em 2022, como é que era essa população? Rússia, embora com seus problemas e suas críticas, é uma sociedade o quê? Conservadora. Qual a população dela hoje? 144 milhões. Diminuiu um pouco. Mas a Ucrânia mergulhou de cabeça na guerra cultural. Caiu de 51 para 38 milhões de pessoas. E não teve nenhum grande problema. Qual foi o reflexo? Hoje, na guerra da Ucrânia, a gente tem isso aqui, ó. Ela convive... Folha de São Paulo. Ucrânia convive com sofrimento e cansaço em guerra longa com a Rússia. Não tem ucraniano para lutar. Não tem mais mercenário para ir lutar na guerra da Ucrânia. E uma curiosidade sobre as operações militares. Você faz rodízio naqueles que estão combatendo. Você tem um prazo máximo, se eu não me engano, é 3 meses na linha de frente para você ser trocado. Sabe quanto tempo o pessoal está na linha de frente na Ucrânia? 18 meses. As pessoas piram, as pessoas saem do sério, porque não tem gente para trocar. Então, o russo, que operou a guerra cultural na Ucrânia, né, ele basicamente ganhou a guerra sem matar muita gente, simplesmente não tem ucraniano para lutar. Primeiro da guerra da diminuição demográfica de 13 milhões de pessoas a menos, enquanto a Rússia manteve a sua população, tá? Tá aqui, ó. Mas por que a Ucrânia? Ó, outra manchete, soldados enlouquecendo. Ucrânia não tem mais ninguém para lutar por causa da deserção. Isso aí foi em novembro de 2023. Aqui a evolução da guerra da Ucrânia. Preste atenção nesses dois lugares aqui, ó. Esse aqui era a Ucrânia. Esse aqui são 2 províncias que eram de maioria russa. O que a Rússia fez? Iniciou uma guerra cultural ali dentro e essas 2 províncias da Ucrânia, estados, né, começaram a se denominar de República Popular. República Popular de Donetsk e depois eu lembro ali. Era Donetsk e a outra. Então, antes de começar a guerra, essas 2 repúblicas já eram rebeldes. Primeira fase da guerra, segunda, no final isso daqui. Ou seja, a guerra começou e a Rússia já tinha isso aqui. Essas pessoas queriam ser russos. Tá? O mapa final. E aqui, ó, como terminou a guerra hoje. Ó. Tá? Isso aqui isso praticamente já era da Rússia. E já se sentiam russos. Né? E hoje, a situação final, isso aqui é um relatório francês. Hoje nós temos isso daí para a Rússia. Mas por que atacaram a Rússia, a Ucrânia? Porque, na verdade, eles não estavam interessados no povo da Rússia. E nós temos a similaridade com a Ucrânia muito maior que vocês imaginam. Aqui, ó. Isso aqui é a rota de grãos que sai da Ucrânia e vai para o resto do mundo.
Hoje, quem controla essa área são os russos e controlam os principais portos da rota de transporte de grãos. Nunca foi por amor. Aqui, ó. Brasil, um dos maiores produtores e exportadores de alimentos. A Ucrânia também é um dos maiores exportadores de alimentos. A Ucrânia, pessoal, ela tem uma produção agrícola maior do que o Canadá. Canadá e México juntos, dependendo da época do ano, eles não superam a produção da Ucrânia. A Ucrânia ela consegue produzir em grãos quase toda a totalidade da Austrália. Isso fontes aqui dessas revistas. E aqui está o mapa aqui da produção agrícola da Ucrânia. Então, por todo o interesse, há o quê? Uma razão por trás disso. Ninguém faz uma guerra cultural. Se estiver ocorrendo uma guerra cultural no mundo, em algum país, é porque há um interesse. Ela sempre começa como prenúncio de alguma atividade geopolítica, de dominação ou de conquista. E aconteceu com a Ucrânia. Eles vendem valores que simplesmente derrocam as nossas sociedades, mas para a sociedade deles não. Querem ver um exemplo? Contraste entre escola brasileira e uma chinesa é gritante. Aqui está pequeno, mas eu vou ler. A primeira coisa que chama atenção nas aulas é disciplina. Já compararam as nossas escolas com as escolas chinesas? Para eles, guerra cultural. Para mim, disciplina. Outro exemplo. Para os outros, aqui, por exemplo, eu tenho que ter a parte aqui de... Esse mapa aqui, ele representa o crescimento dos muçulmanos na Europa. Tem país, a França, a projeção para 2050 é que 18%, eu tenho que serão de muçulmanos. Então, eu tenho o quê? Preservação para uns, aceitação cultural para os outros. Aqui, os muçulmanos já começaram a dar o primeiro passo aqui na Europa. Ó. Não tenho nada contra o muçulmano, mas o problema é o seguinte. A cultura muçulmana, eu não mexo nela. Mas quando eu começo a criar dentro de outro país uma cultura muçulmana, substituir não pode. O cristianismo pode entrar nos países muçulmanos e crescer? Não. Tolerância para mim e muçulmanização para vocês. Quer outro exemplo? Rússia aumenta sua produção militar. Indústria militar de defesa caindo aos pedaços para o Brasil, para vocês, e aumento da produção militar para a Rússia. O que o nosso Congresso, o que a nossa população vê hoje de gasto militar? É um horror, não vão gastar o nosso dinheiro com isso. Mas aqueles que fazem a guerra cultural em nós, aumentam a sua produção militar. Outro exemplo? Coreia do Norte. Aumentar arsenal nuclear durante desfiles de mísseis pelos 90 anos do Exército. Em 1990, não sei se o pessoal lembra, o que aconteceu aqui no Brasil? Um movimento pacifista. Foram lá na Serra do Cachimbo e jogaram a pá de cal aonde? O que tinha na Serra do Cachimbo? A gente tinha um local de testes nucleares, sabiam disso? Pacificação, uso pacífico da energia nuclear para nós e aumento do arsenal nuclear para a Coreia do Norte, para a Rússia. Tudo isso faz parte. Então, naquela época, na década de 90, os nossos políticos, a nossa sociedade, estava todo mundo convencido. Uso pacífico da energia nuclear. Enquanto isso, Estados Unidos, França, Rússia, Coreia do Norte, China faziam o quê? Produção nuclear à vontade. Então, por esses aspectos, a gente vai vendo que a guerra cultural, ela é um instrumento de guerra, um instrumento de alteração da vontade de um povo e de uma nação, para que outros países façam uso dela. Numa sociedade enfraquecida, eu posso colocar
aquilo que eu quero. De forma que a gente tem que entender que, conforme as tradições do nosso Rio Grande do Sul, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Era isso para a noite de hoje. Muito obrigado. Não, só os convidados. Pessoal, eu agradeço a presença de todos. Temos novos temas para o sábado que vem, ainda no primeiro sábado de maio, estão todos convidados. Convidem outras pessoas que tenham interesse nos nossos assuntos e venham fazer parte, sim, do nosso time como operador e como filiado. Muito obrigada e uma boa noite a todos.